Boa noite, igreja. Podem sentar-se. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu sinto. Uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande em estar com o povo que é o povo de Deus. Uma alegria enorme de saber que a igreja, ela não é destruída e nem destituída, porque mesmo que haja um blackout, um fechamento total, a igreja vai continuar reunida. Nós vamos estar na casa um dos outros, nem que a gente não possa se tocar, mas podemos saber que a unção do Espírito está no meio do povo de Deus. Por isso, essa noite, eu quero convidar você, para que você entenda que você não está aqui por acaso. É um tempo diferente. É um tempo em que Deus está se movimentando de maneira diferente. Mas é um tempo que Deus demonstra o seu amor, como todo sempre, pela sua igreja. E você é a igreja. E hoje o Senhor trouxe você aqui. E hoje o Senhor permite que você em sua casa possa estar sendo alcançado pelo poder, pela palavra e pelas mãos do Senhor. Abre o teu coração, escancara o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo ainda mais na noite de hoje. Eu não posso deixar jamais de falar aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi e aquilo que eu senti. E o pregador dessa noite é um cara que eu amo muito, muito. E ele é promessa do Senhor. Leiner Luiz nasceu com 6 meses. Cabia na palma da minha mão. Todo mundo ri disso. Cabia na palma da minha mão. E ele foi crescendo. E ele dizia assim para mim: pai, jamais. Eu sou crente, amo a Jesus, mas jamais eu vou ser um pastor. Eu não quero. Eu quero ter o meu trabalho. E esse negócio de pastor, de missionário é com você. Uma coisa ele não lembrava quando ele dizia, é que desde o ventre da mãe dele, nós colocávamos a mão sobre a barriga dela e entregávamos o Leiner para o Senhor. Ensina o teu filho, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai fazer a vontade dele, mas ele vai fazer a vontade daquele que o chamou. Por isso, essa noite, com muita alegria no meu coração, e certeza de que Deus cuidou de todo o tempo dele, tem cuidado, e tem preparado o seu caminho, é que eu tenho no coração a satisfação de saber que Deus está falando com a igreja essa noite, através do Leiner Luiz. Que Deus te abençoe, meu filho. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Como se a gente passasse, o cajado. Mas isso para mim é muito especial. O Leiner está fazendo o 3º ano da Faculdade Batista. E já está orando pelo seu concílio, pela sua consagração e pela sua dedicação ao ministério da palavra. Quantas vezes ele falou: não, pai, deixa você pregar. E hoje eu lembro ele assim: lembra? Não, filho, deixa Deus operar. E é dessa forma que Deus separou você desde o ventre da sua mãe. Seja abençoado. Não perca uma palavra, porque é nessa palavra que o óleo, o Espírito Santo de Deus está derramando sobre o nosso coração. Vamos orar? Vem cá. Pai de amor, no nome do Senhor, eu sou grato, muito agradecido, porque eu sei que não é a vontade minha, mas é a vontade do Pai que nos separou. Por isso, Deus, existe em meu coração nesse instante a certeza completa de que é o Senhor quem está ministrando sobre a vida da tua igreja.
E a tua igreja não está entre quatro paredes. A tua igreja, ela vive no seio de cada um, de cada família. E independente de aquilo que aconteça, a igreja vai continuar a crescer e a se multiplicar. A igreja vai continuar a seguir o seu Senhor, que é o Senhor Jesus, no qual nós nos dobramos e proclamamos a bênção sobre a nossa vida. Deus abençoe, em nome de Jesus, meu filho. Amém. Boa noite, igreja. Bom, como meu pai me disse, eu tive o prazer de ter o mesmo nome do que ele. Então, eu sou o Leiner, eu congrego ali na primeira igreja em Curitiba. Meu pastor é o pastor Lucas Zubi Dutra, talvez alguns conheçam o pai do Zubi, que é o pastor João Dutra, ali, que era muito antigo na igreja de Afonso Pena, e aqui foi congregação de Afonso Pena, não é isso? Então, eu estou ali junto com o pastor Lucas. Eu sou advogado, eu tenho 27 anos, e hoje eu estou fazendo seminário ali na Fabapar, para alguns conheçam, e descobrindo o que Deus tem para a minha vida nesse futuro. Hoje eu estou então com meu pai, vocês já conhecem, pastor Leiner, e minha namorada Ana. Ana, dá um tchauzinho para todo mundo ver, essa coisa linda. Isso, minha namorada. E eu estou muito feliz pelo convite de poder trazer a palavra no culto de hoje. Obrigado, pastor. É muito bom estar aqui. É um privilégio poder tomar o púlpito de você. Eu fico muito feliz, porque não sei se vocês sabem, mas o meu pai e o Melk são amigos há décadas. Então, desculpa, não queria dizer a idade, mas são décadas, pode ser, né? E eu sempre cresci ouvindo histórias do pai com o Melk. Então, para mim, quando eu posso conhecer quem é o Melk, já o conhecia, mas como a gente pode se reencontrar, meu coração se enche de alegria de poder conhecer esse grande parceiro do meu pai e esse grande homem de Deus, esse grande missionário que você é, Melk. Muito obrigado. É um privilégio para mim poder estar aqui. A igreja tem caminhado por essas semanas em relação a um único tema, é o que o pastor de vocês tem tratado com vocês, que é sobre discipulado. E por isso eu queria ler um dos textos que eu mais amo sobre esse tema, que está lá em Lucas 14, do versículo 25 ao 33. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas 14, do versículo 25 ao 33. Todos conseguiram achar? Estou ouvindo barulho ainda de página. Lucas 14, versículo 25. Vou começar a ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, em igreja, congregando. Obrigado por isso, Deus. Agora eu lhe peço por este momento, Senhor Jesus, da sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, que o seu Espírito Santo possa
estar neste local, que que o seu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações e a gente possa aprender com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. O título de hoje da mensagem é: seguir a Jesus custa tudo. Eu amo esse tema de discipulado. Então, quando o pastor Melk me contou que era sobre isso que a igreja estava tratando, eu fiquei muito feliz. Porque discipulado é algo que o meu coração queima. Eu queimo por esse tema. Por quê? Porque eu sou apaixonado em servir pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu sou apaixonado por cuidar de pessoas. Eu tenho um tema que eu falo para os meus... Eu sou líder de célula lá na minha igreja, e eu falo sempre para os meus liderados que o que a gente faz é vida na vida. Para mim, discipulado é vida na vida. Não existe um outro tema que possa expressar algo melhor do que significa ser um discípulo, fazer um discipulado, do que vida na vida. E o que é vida na vida? Vida na vida é você assistir futebol com aquela pessoa que você está acompanhando, que você lidera, mesmo você odiando futebol. É o meu caso. Eu já precisei ver muitos futebols por aí, muitos jogos, e eu não sei nada sobre futebol. É você ver futebol americano. Eu tenho um liderado que ele é apaixonado por futebol americano. Não sei se vocês conhecem o que é futebol americano, eu não entendo absolutamente nada daquilo. Mas eu vi uma série só sobre futebol americano para eu poder conseguir conversar com o meu liderado sobre futebol americano. Isso é vida na vida. Vida na vida é você olhar para a pessoa que você está liderando, ou para a pessoa que você está acompanhando, ou aquela pessoa que você quer investir, e ela veio com o cabelo rosa, ou ela veio com o cabelo azul, e você vai dizer o que para ela? Tá bonito, tá legal, eu gostei. Isso é vida na vida. O que é mais vida na vida? É você, eu já fiz isso uma vez, é você ir na casa do seu amigo, porque no dia seguinte ele vai ter um encontro com a pessoa que ele vai querer namorar, para ajudar a escolher uma roupa de se vestir. Ele não sabia se vestir, eu precisei atravessar a cidade para poder ir na casa desse meu amigo, que eu lidero, para escolher alguma roupa que ele ficasse um pouco mais apresentável para a menina que ele se encontrar no dia seguinte. Graças a Deus, eles estão namorando hoje. Vida na vida é você comprar um presente para aquela pessoa que você lidera. É você fazer um agrado, comprar um sorvetinho, fazer alguma coisa. Vida na vida é você ir almoçar na casa daquela pessoa que você lidera, daquela pessoa que você está investindo. É você ir jantar, é você ir gastar tempo. É você ir no hospital quando as coisas estão ruins. É você ir no hospital quando algum parente fica ruim. Isso é vida na vida. Uma vez, um dos meus liderados me ligou, desesperado. Eu falei assim, meu Deus, a mãe morreu, o pai morreu, alguém morreu, porque o cachorro tinha morrido. E ele estava muito triste porque o cachorrinho dele tinha acabado de morrer. E o que eu precisei fazer? Aconselhar ele por mais ou menos 1 hora por conta da morte do cachorro. Isso é vida na vida. Vida na vida é chorar junto. Vida na vida é se alegrar junto. Vida na vida é torcer junto. Vida na vida é viver uma vida junto com aquela pessoa que você está acompanhando. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Isso eu vou deixar com o Melk, com o pastor Melk. O que eu quero falar hoje é o que vem antes de vida na vida. Eu quero conversar hoje com vocês sobre qual é a essência do discipulado. O que significa o discipulado no primeiro momento. E o que é o discipulado? Seguir a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque a gente não pode ter vida na vida, a gente não pode rir junto, sofrer junto, se divertir junto, mostrando Jesus para as pessoas, se a gente primeiro não seguir a Jesus. Porque o que você vai mostrar para a pessoa que você está discipulando? E o texto que a gente leu agora há pouco, ele fala justamente sobre seguir a Jesus e que existe um preço para seguir a Jesus. E seguir a Jesus custa tudo. Vamos ler de novo o versículo 28 ao versículo 33.
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Esse texto conta para a gente que, antes de fazer alguma reforma, a gente precisa parar, olhar, analisar e ver se vale a pena fazer uma reforma. O pai lá em casa, com vontade de fazer uma reforma na nossa churrasqueira, que ele acha que vai ser tranquilinho, e vai em 2 segundos. Ele quer fazer uma laje em um segundo andar. Isso não vai acabar em um mês. Se ele achar que vai acabar em um mês, ele calculou errado. Ele assentou e não fez o cálculo correto. Vocês já tiveram reforma em casa? Vocês já tiveram pedreiro em casa? O que o pedreiro diz para vocês? Vai demorar quanto tempo? 2 meses. No final, quanto tempo demora? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. É sobre isso que a Bíblia está dizendo aqui. Ela também fala sobre um rei que vai para a guerra e, se o outro exército tem 300.000 pessoas e você tem apenas 10.000, você vai guerrar contra esse cara? Não. Você vai fazer um acordo com esse cara. Você vai fazer um acordo de paz com essa pessoa. Você não vai guerrar contra ela. Antes de você seguir a Jesus, você tem que fazer o mesmo pensamento. Você tem que fazer o mesmo cálculo. Vale a pena? Da mesma forma que antes de reformar a casa, eu preciso saber se o quanto de dinheiro eu tenho e o tanto de tempo que eu tenho vai ser suficiente para eu reformar a casa, ou antes de ir para a guerra, eu preciso ver se fazer ou não. Antes de seguir a Jesus, eu preciso ver se vale a pena. Porque qual é o custo de seguir a Jesus? Qual é o custo de ser um discípulo de Jesus? Tudo. Versículo 33 de novo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Qual é o custo? Tudo. Significa que tem um preço? Sim. Se a gente voltar no versículo 25, a gente vai ler: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. O que Jesus conta para a gente, essas 2 parábolas que ele usa, ele fala para uma grande multidão. Porque é muito fácil você ser uma grande multidão. O que é uma grande multidão? É a pessoa que ouve, é a pessoa que gosta, é a pessoa que acha até legal, é massa, mas ela não se compromete com absolutamente nada. E o que Jesus traz de ensinamento aqui é para a grande multidão. Porque eu vou te contar uma coisa. Jesus, ele não precisa da gente. Não sei se você sabe disso, mas ele não precisa da gente. Ele não precisa de uma grande multidão.
Ele é suficiente. Deus é Deus, e Ele é. Deus, se quiser usar um animal para poder fazer a obra dele, Ele usa, e na Bíblia a gente tem isso. Ele nos usa pelo nosso próprio bem, mas Ele não precisa da gente. Deus não precisa de uma grande multidão. Por isso, o nível de seguir a Jesus é um nível muito alto. Porque demanda absolutamente tudo. O que significa tudo? Significa tudo. Não significa apenas metade. Deus não te quer apenas no domingo. Ele não te quer apenas no culto de domingo. Ele te quer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Tudo significa que a gente precisa viver uma vida com Ele contínua e não apenas no domingo. A gente não pode se contentar apenas com aquela oração de 5 minutos antes de dormir. Tudo significa que a gente precisa viver uma vida de oração contínua. Eu tenho uma imagem que eu falo sobre isso, que a oração da noite ou da manhã é a ligação que a gente faz para Deus. Mas ao longo do dia a gente precisa mandar um WhatsApp para Ele. Não tem como. A gente tem que mandar uma mensagenzinha para Ele o tempo todo. E a gente tem que mandar muitos WhatsApps para Ele o tempo todo. É uma vida de oração. Tudo significa tudo. E é isso que Ele espera da gente, essa renúncia de tudo. Eu trabalho como voluntário num acampamento para criança e adolescente, chamado Palavra da Vida. Não sei se alguém aqui conhece Palavra da Vida. É um retiro que acontece em janeiro e julho para crianças e para adolescentes. Lá no Palavra da Vida, a gente tem um lema que a gente precisa dar para Deus o nosso 120%. Não é o nosso 80%, não é o nosso 90%, nem o nosso 100%. É o nosso 120%. O que isso significa? Que se você acha que você chegou no 100%, você precisa ir para os 120%. Por quê? A Palavra da Vida acontece mais ou menos da seguinte forma. A gente passa uma semana junto com 200 crianças, na primeira semana, daí na segunda semana, outra semana com 200 adolescentes, na outra semana, 200 adolescentes, e na outra semana, 200 adolescentes. E você trabalha 24 horas por dia. Lá no acampamento, eu trabalhava como conselheiro. Eu era o líder de quarto, era quem comandava o quarto. E no meu quarto, geralmente, ficavam 24 adolescentes ou 24 crianças. E eu pegava as criancinhas, no meu quarto que ficavam as criancinhas, eram as criancinhas de 6 a 8 anos. Pensa, 24 criancinhas de 6 a 8 anos, juntas, por uma semana, sem os pais. Era incrível, era maravilhoso. Os pais deixam as crianças lá e tipo, tchau, férias. E nós que nos viemos. E é mais ou menos assim. E lá no Palavra da Vida, eu já precisei acordar de madrugada, porque tinha criança chorando de saudades do pai. Eu já precisei acordar de madrugada, porque tinha criança que tinha acabado de vomitar. Eu já acordei de madrugada, porque tinha criança que queria fazer xixi e cocô e não sabia sair do quarto para poder ir até o banheiro. Eu já acordei de madrugada, porque um piá fez um xixi em mim, nas minhas coisas. Eu já acordei de madrugada por vários motivos. Isso que, de manhã, a gente acorda 8h30 da manhã, tem programação de culto, brincadeira, devocional, aí almoço, aí brincadeira da tarde, aí mais programação, aí banho, aí janta, aí culto, aí brincadeira da noite, a gente vai dormir 2 horas da manhã, e a gente acorda 8h30 da manhã, e aquilo é uma rotatividade, a gente não para, e tem uma hora que você... Cansei. E o que acontece? Cheguei no meu limite. É o seu limite? Não é o limite. A gente tem que chegar até os 120%. Eu gosto muito de pensar o PV, a Palavra da Vida, como
um ato de renúncia, como aquilo que Deus espera da gente, como aquilo que significa o custo de seguir a Jesus. Porque na palavra da vida não existe eu. Por 2 meses no ano, não é o Leiner que está ali, mas é um servo do Senhor Jesus, gastando a vida nos pés dele, servindo as outras pessoas e renunciando tudo o que eu possuo. Absolutamente tudo. Saúde, lazer, descanso, folga, para poder servir aquelas pessoas. Por isso, o quanto você tem renunciado da sua vida para seguir a Jesus? Quando você se converteu, será que você sabia que seguir a Jesus de fato custava tudo? O quanto você não tem dado para o Senhor? O quanto a sua oração é pequenininha? O quanto a sua leitura da palavra é boa ou não? Quando o pastor Melk pede as coisas para vocês, para comparecer, para entrar junto, para poder participar, mas naquele dia, é bem o dia que o teu time vai jogar. Ou é o capítulo da novela que você queria. Ou você chegou do trabalho e você está muito cansado. Muito, muito cansado. Mas assim, cansado mesmo. E aí você resolve ficar em casa. Será que isso significa que você não tem renunciado tudo? E eu pergunto isso para mim. Essa pergunta também é para mim. O quanto eu tenho deixado de lado as minhas próprias vontades para poder seguir a vontade de Deus? O quanto eu tenho deixado de lado, algumas vezes, preguiça de fazer qualquer coisa para poder seguir a vontade de Deus? Quantas vezes alguém me liga pedindo alguma ajuda e às vezes eu, será que agora não dá? Jesus, seguir a Jesus, não é na grande multidão. A grande multidão não se comprometia com absolutamente nada. Os discípulos de Jesus se comprometem. Os discípulos de Jesus renunciam a tudo que possuem para poder seguir a Jesus. E aí, e só aí, você vai conseguir ser um bom discipulador para o seu discípulo. E só aí você vai conseguir fazer vida na vida. Seguindo a Jesus, entendendo que segui-lo custa tudo. Custa também um tipo de amor diferente. Vamos ler do versículo 26 ao 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma que seguir a Jesus custa tudo, seguir a Jesus também demanda um tipo de amor. Custa um tipo de amor. Qual? Que nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos amar a Jesus sobre todas as coisas.
Isso significa que eu preciso amar a Jesus mais do que a minha própria mãe? Sim. Isso significa que eu tenho que amar a Jesus mais do que o meu próprio marido, do que minha própria mulher? Sim. Isso significa que eu preciso amar mais a Jesus do que os meus próprios filhos? Não tenho ainda, mas eu imagino que deve ser uma dor bem grande. Sim. Isso significa que eu tenho que amar a Jesus mais do que os meus amigos? Sim. Isso significa que eu tenho que amar a Jesus mais do que o meu próprio trabalho? Sim. Isso significa que eu tenho que amar a Jesus mais do que o meu período de lazer? Do que a série que eu gosto de ver no final do dia? Sim. Isso significa que eu tenho que amar mais Jesus do que a própria igreja? Esse é pesado, mas sim. Meu pai contava uma história quando eu era criança, da ordem de amor que a gente precisa ter. Ele sempre falou isso quando eu era criança, bem pequenininho. Ele falava assim: filho, primeiro, acima de tudo, você precisa amar a Deus. Em segundo lugar, você precisa amar a sua família. Em terceiro lugar, você ama a sua igreja. Mas qual é o primeiro? Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E isso também é um custo. E a gente só pode ser discípulo de Jesus se a gente amá-lo acima de todas as coisas. E esse amor não é um simples amor. Esse amor é um amor sacrificial. Envolve sacrifício. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A gente para pensar na imagem da cruz apenas pós morte de Jesus. A cruz, ela só toma uma realidade na nossa vida, e toda vez que a gente pensa numa cruz, o que a gente pensa? Na morte de Jesus. Mas veja, Jesus está falando isso aqui antes da morte dele. Então a cruz significava alguma coisa para os discípulos, quando ele disse isso. Quando ele disse que quem não toma a sua cruz diariamente não pode me seguir, de alguma forma, isso fez sentido para os discípulos naquele momento, para a grande multidão. E o que significa tomar a sua cruz? A cruz, para os judeus, ela significava desprezo. Ela significava vergonha. Morte de cruz é uma morte degradante. Era a pior morte que alguém poderia ter. Não pela dor, ou pelo que acontecia ali naquele momento, mas pela vergonha de ser morto numa cruz. E veja que Jesus teve morte de cruz. Ele tomou toda a vergonha, ele tomou toda toda a degradação para si e não teve problema nenhum. Então, quando ele fala, toma a sua cruz, o que isso significa? Que você precisa amar a Jesus, se você quiser, e ser um discípulo dele, independentemente de vergonha, independentemente de degradação, independentemente do que as pessoas vão falar de você, independentemente do que os seus pais vão falar de você, do que sua família vai falar de você. Aquilo que o Senhor te pedir, aquilo que o Senhor falar diretamente ao seu coração, quando você for cuidar de vidas, quando você for exercer o discipulado, você precisa fazer, entendendo que, independentemente de qualquer coisa, é o que Deus tem para mim, é o que Deus me chamou para fazer. Se alguém te liga 2 horas da madrugada, porque alguém morreu no hospital, você diz assim, eu quero dormir porque amanhã 6 horas da manhã eu trabalho, você não entendeu o que significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus é amá-lo sobre todas as coisas e tomar a sua cruz diariamente, de forma sacrificial, para poder amar outras pessoas. Tem uma história que eu gosto muito, que meu pastor me conta.
Não sei se vocês têm ouvido falar, mas o Egito, ele tem vivido um renovo espiritual. Acho muito engraçado porque Jesus tem aparecido em sonhos para as pessoas no Egito. Porque você não pode falar de Jesus naquele lugar, então Jesus dá um jeito. Não tem problema, eu vou aparecer em sonho. Aqui ele não aparece muito em sonho, mas lá é o jeito que ele achou para poder aparecer. E o meu pastor me conta uma história de uma menina egípcia que se converteu. Que ela, de alguma maneira, encontrou Jesus e se converteu. Para os pais muçulmanos, para a família muçulmana, se você se converte, a família ela pode não aceitar a sua conversão. Ela pode não aceitar que você mude de religião. Se você é muçulmano, você é muçulmano. E se você vira cristão, a família pode não concordar com isso. E essa menina contou para os pais dela que ela tinha aceitado a Jesus como seu suficiente Salvador. E os pais, beleza. E aí eles estavam jantando um dia, e estava tranquilo no jantar, eles estavam comendo como família e tudo mais, e do nada, o pai da menina começa a chorar. E a menina acha muito estranho. Por que meu pai está chorando? Por que está acontecendo? E ele começa a falar que eu quero conhecer a esse Deus que você segue, a esse Deus que você serve. E a menina diz, por quê, pai? O que está acontecendo? O que foi? E o pai diz para ela que por dias e durante semanas, o pai tem colocado veneno na comida daquela menina para poder matar ela. Porque a desonra dele era tão grande de ter uma filha cristã, que ele preferia que a filha dele morresse do que fosse cristã. E ela morreu. Jesus operou um milagre na vida dela e operou um milagre naquela família. Essa menina entendeu de uma forma incrível o que significa seguir a Jesus. Essa menina muçulmana, quando se converte ao cristianismo, ela entendeu o que significa renunciar a todas as coisas. Porque, no caso dela, ela teria que renunciar à própria vida. E ela renunciou à própria vida. Ela amou tanto, mas tanto, ao Senhor Jesus, mas tanto, que para ela não importava se o pai dela tentasse matá-la como tentou. Que para ela, mais importante era seguir a Jesus do que continuar vivendo. O quanto você tem amado ao Senhor? O quanto tem sido a sua devoção a Ele? Você tem amado mais algumas coisas do que a Ele? Você tem amado mais o seu carro do que a Ele? Tem gente que ama muito o carro. Você tem amado mais o seu time do que a Ele? Você tem amado mais o filme que você vê naquele momento do que a Ele? Você tem amado mais ao seu namorado, sua namorada, do que a Jesus? Você tem amado mais aos seus filhos e aos seus pais do que ao Senhor? Como tem sido a sua vida sacrificial, a sua resposta ao amor que Jesus tem por você? Como tem sido o viver diário, o tomar a sua cruz diária? Você tem se importado com o que as pessoas falam? Você tem passado vergonha, sentido vergonha pelo que as pessoas dizem? Hoje eu não posso. Eu tenho um encontro discipulado lá na igreja no sábado à noite. Quantas vezes durante a faculdade,
Meus amigos ficaram chateados comigo, que eles queriam, no sábado, ir fazer um churrasco, alguma coisa na casa de alguém. E eu dizia, amigo, desculpa, não posso, tenho compromisso na minha igreja. Quantas vezes eles queriam fazer alguma coisa na sexta-feira à noite, e eu dizia, desculpa, não posso, eu tenho célula. Eu tenho que honrar esse compromisso porque eu amo Jesus mais do que tudo. O que o Espírito Santo ministra no seu coração para mostrar e para dizer aquilo no que você tem faltado, que você não tem entregue, que você não tem renunciado, ou que você tem tido vergonha? Parece que, às vezes, talvez, passando essa palavra, de que, bom, poxa, é difícil, não sabia, ninguém me contou, nunca ninguém me contou isso, que era tão difícil assim. Será que vale a pena? Igreja, vale muito a pena. Se tem uma coisa que vale a pena nessa vida, é seguir a Jesus, renunciando tudo o que é, o que tem, o que possui, e amando sobre todas as coisas. Vale muito a pena. Eu tenho podido experimentar manifestações do Senhor na minha vida, que eu pensei que eu nunca fosse experimentar. Eu tenho podido experimentar da fidelidade do Senhor para comigo de uma maneira que eu pensei que eu nunca pudesse experimentar. Eu tenho podido experimentar de situações, de coisas que acontecem comigo, que eu pensei que eu nunca pudesse experimentar. E mesmo que nunca acontecesse isso, apenas por ter um relacionamento com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, já valeria a pena. Porque eu não sei vocês, mas não tem nada mais gostoso do que saber que Deus me ama. E de saber que, quando eu me ajoelho, quando eu mando uma mensagenzinha para Ele, Deus me ouve. Não tem nada mais gostoso e prazeroso do que saber que Deus cuida de mim. Não tem nada mais incrível do que saber que eu não pertenço a uma grande multidão. Eu anseio, eu desejo ser igual João, o discípulo amado. Era isso que todos nós deveríamos querer. Eu espero que um dia, quando a gente possa morar no céu, o Senhor olhe para mim e fale: servo bom e fiel, foste fiel do pouco, e no muito te colocarei. Porque seguir a Jesus vale a pena. Custa tudo, mas vale a pena. Viver uma vida para o Senhor vale muito a pena. E é sobre isso que eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Se por algum motivo você acha que não vale a pena, que Deus possa, nesse momento, ministrar no seu coração e mostrar que vale. Ou, se em algum momento você pensou em alguma coisa que você precisa abrir mão, ou de alguma coisa que você não esteja amando, você esteja amando mais do que a Cristo, e que hoje você quer dizer: olha, não quero mais isso. Eu quero entregar hoje, nessa noite,
aquilo que me afasta de amar o Senhor por completo. Ou eu quero entregar determinada área na minha vida para dizer que sim, isso vai custar, mas porque eu entendo que seguir a Jesus é a melhor coisa que eu posso fazer. Se de alguma forma o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa noite, eu peço que você possa se levantar para a gente poder orar junto como igreja. Se de alguma forma o Espírito Santo mostrou para você alguma coisa que você precisa entregar, que você possa se levantar hoje para poder assumir e dizer: Senhor Jesus, eu quero mudar. Senhor Jesus, eu quero mudar. Senhor Jesus, eu quero te amar mais do que eu te amava antes. Eu quero te amar mais do que eu já te amei. Hoje eu entendo que seguir a Jesus custa tudo. E é isso o que eu quero viver. E assim, amados, a gente vai poder conseguir ter uma vida de discipulado, de vida na vida. E assim, a gente vai conseguir abençoar mais e mais pessoas, porque a gente vai ser parecido com Jesus. Então, se alguém tem alguma decisão nessa noite, eu peço que se levante, senão a gente vai orar e entregar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Eu sou o primeiro a me levantar, eu estou aqui em pé, porque quando eu preparei essa palavra, eu fui ministrado grandemente, porque eu tenho entendido que por conta da pandemia, eu deixei de entregar mais do que eu poderia entregar. Eu deixei de amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu coloquei muitas coisas no lugar de Deus. Muitas. Parece que quando a gente reclama que não tem tempo, a gente faz mais coisas. Mas quando a gente tem todo o tempo do mundo, aí é que não acontece nada. Então eu sou o primeiro a estar aqui dizendo: Deus, renova isso em mim de novo. Me ajuda a te colocar em primeiro lugar novamente. Me ajuda a renunciar o que eu preciso renunciar. Me ajuda a ser um cristão melhor, para que eu possa ser um discipulador melhor, para que os meus discípulos possam me ver e ver Jesus através de mim. Porque, como eu disse, eu amo pessoas, eu amo cuidar de vidas. E me dói saber que por muitos meses eu não fui o discipulador que eu deveria ter sido, porque eu não renunciei a tantas coisas que eu precisava renunciar. Porque por muitos meses, por muitas vezes, durante esses meses, seguir a Jesus, para mim, não custou tudo, mas deve custar, e tem que custar. Conversa com o Senhor Jesus aquilo que Ele colocou no seu coração hoje. Tenha o seu momento com o Pai, o seu Pai, que não quer que você seja uma grande multidão. Não é isso que Ele quer. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor fala com a gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala. E se a gente não ouve é porque os nossos ouvidos estão tampados. Mas o Senhor continua falando. E o Senhor falou no dia de hoje, o Senhor falou na noite de hoje, o Senhor falou ao meu coração. E o Senhor falou ao coração dos meus irmãos, Deus.
Deus, não nos deixa viver uma vida medíocre. Não nos deixa viver uma vida sem comprometimento. Que a gente possa viver uma vida de seguir ao Senhor, de seguir a você, doando tudo aquilo que a gente é, Deus. Gastando tudo aquilo que a gente tem nos seus pés. Todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, todo o nosso amor que possa ser voltado a Ti, Deus. Não permita, Senhor Jesus, que a gente não nos doe por completo a Ti, Deus. Porque é isso que o Senhor espera do discípulo. Que nós possamos, Senhor Jesus, Te amar sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Que o Senhor seja o primeiro. Que o Senhor seja aquele que a gente acorda e fala: Deus do céu, como eu Te amo. E que a nossa vida reflita de fato o nosso amor para o Senhor, Deus. E que a gente possa tomar a nossa cruz diariamente. Que a gente possa sacrificar dia após dia, entendendo do Seu amor por nós. E assim, Pai, nos faz grandes discipuladores, Deus. E que possamos, Senhor Jesus, refletir o Senhor na vida daquelas pessoas que a gente lidera. Que a gente possa refletir o Senhor na vida daquelas pessoas que nós estamos discipulando. Que a gente possa refletir o Senhor na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. E que eles possam vir a encontrar o Senhor através das nossas vidas. E que eles possam ser pessoas melhores, cristãos melhores, através daquilo que a gente faz, dos exemplos que a gente dá. Permite, Senhor Jesus, que essa igreja tenha um tempo de crescimento, Senhor Jesus. Que o Senhor alavanque, Deus, que cada irmão aqui possa atender a responsabilidade que tem de poder ter vida na vida, de mostrar o Senhor na própria vida para as outras pessoas, e que isso faça a igreja crescer. A responsabilidade não é do pastor Melk apenas, é de cada membro dessa igreja. Mas que primeiro a gente entenda que seguir ao Senhor custa tudo. E é essa a resposta que a gente precisa dar ao Teu sacrifício lá na cruz. Fica com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Deus seja honra e glória. Deus te abençoe, pastor, futuro pastor Leiner. Que Deus seja contigo.